Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Me pediram lá no Blue Sky para fazer uma lista com indicações de 25 livros para 2025. Inclusive, eu perguntei para vocês de que forma vocês gostariam que eu fizesse essas indicações. Se era falando dos livros que eu li ano passado, que eu li a vida toda, apesar que eu fiquei um pouco receosa quando eu perguntei isso, ou que eu quero ler esse ano de 2025. E aí, me sugeriram de ser uma mistura, de ser 10 livros que eu li ano passado, indico para vocês, 10 livros que eu já li a vida toda e 5 livros que eu quero ler em 2025. Mas como eu disse, eu estava um pouquinho desesperada quando eu perguntei sobre a questão de livros que eu li a vida toda, porque eu nunca li tantos livros assim ao longo da minha vida. Eu li mais nos últimos anos. Então eu dei uma mexidinha nisso. Eu adorei essa sugestão e dei uma mexidinha. Serão 10 livros que eu li ano passado, 5 livros que eu li a vida toda, apesar que depois, analisando o que eu fiz, eu meio que fiz 10. Mas deixa eu chegar lá que vocês vão ver. E 10 livros que eu quero ler em 2025. Então deixa gostei aqui embaixo e vamos nessa, porque esse vídeo vai ser grande, gente. São 25 livros. Quero começar com a indicação de 10 livros que eu li no ano passado. E o primeiro deles tem que ser Um Traço Até Você, de Olivia Pilar, porque essa história se tornou a favorita da minha vida. Simplesmente porque aqui nós temos personagens pretas protagonizando, escritas por uma pessoa preta. Elas são personagens sáficas, né? Aqui é um casal sáfico, bicentrado, são personagens bissexuais. Essa é uma história adorável e acolhedora, que é uma pancadinha com abraço e chamego. Inclusive, essa história recentemente ganhou o prêmio Loba de melhor romance. E eu me senti muito feliz quando eu vi isso, porque eu sentia como se eu mesma tivesse ganhado, pela importância que essa história tem pra mim. Eu indico essa história principalmente pensando em sáficas se verem numa narrativa, e numa narrativa ainda mais certeira, porque como eu já comentei com vocês em vários outros vídeos, quando a gente vai falar de histórias sáficas, a gente sempre pensa em várias histórias que têm protagonistas brancas, por exemplo. E aí, quando você para pra pensar em algumas coisas mais direcionadas, às vezes é mais difícil de encontrar. Tanto é que eu já falei com vocês aqui em vídeos sobre reclamações, de reivindicações, de cancelamentos, né, de falta de adaptações literárias e tal. Sempre quando isso é falado, é mais no direcionamento sobre histórias que tenham protagonistas sáficas brancas. E eu ainda citei, né? Se a gente for falar sobre histórias que tenham protagonistas não brancas, isso já entra num outro lugar. Então, assim, eu ver um livro que traga personagens centrais negras, ambas negras, porque às vezes acontece muito de ser uma negra e uma branca, ou uma amarela e uma branca. Sempre trazem uma branca junto. E aqui, não. Aqui são duas personagens centrais negras, duas sáficas negras, duas bissexuais negras. E nós precisamos demais de ver a gente nessas páginas, nessas histórias. A gente precisa sim de uma história direcionada pra gente, sim. Por mais que digam que não precisa, que é besteira, que já tem. A gente pode se identificar com a história vendo um recorte delas, mas não num todo. Então eu sempre vi esses filmes, as histórias com o recorte sáfico e me vendo ali em parte, porque eram sempre sáficas brancas e monossexuais. Então aqui a gente tem sáficas negras que são são sáficas bissexuais. Então assim, eu precisava me ver nessa história assim, eu me vejo muito nessas páginas. E eu indico para vocês por isso, porque é uma história em que vocês precisam se ver também. Nós precisamos sim de histórias específicas sobre as nossas vivências. Nós precisamos dessas histórias sim, porque nós temos especificidades que pessoas brancas não têm. Então a gente vai se ver aqui sim. A gente tem que se ler sim. E se ver essas narrativas, sim. Tem vlog de leitura dessa história aqui no canal, link na descrição, é claro. Em seguida, eu quero falar de 2 livros que se entrelaçam em suas narrativas, e eu acho muito importante eles serem trazidos aqui também, que foram leituras muito importantes que eu fiz ano passado. São histórias de romance também, mas são histórias de romance que trazem outras abordagens, trazem outros recortes. É sobre as vivências das personagens se descobrindo de diferentes maneiras. Eu tô falando dos livros Perfeita na Teoria, de Sophie Gonzalez, e Imogen, obviamente, de Becky Albertalli. E eu indico essas histórias para vocês, principalmente se você é uma bissexual que tá aí questionando, ou já questionou bastante, a sua própria identidade, a sua própria existência por conta de bifobia. E caso você esteja se perguntando aí, não, essa lista não vai ter só indicações de histórias de protagonismo bissexual, tá?
É porque são histórias que acabam me marcando mais porque sou uma mulher bissexual e isso me atinge mais, então eu gosto de trazer aqui, principalmente porque eu sei que tem pessoas que querem muito se ver nessas histórias. Esses dois livros abordam o não pertencimento dentro da comunidade LGBTQIA+, e o quanto isso pode nos atingir enquanto a gente tá se descobrindo bissexual ou até quando a gente já sabe que é. Então aqui aborda sobre não lugar, sobre nossas diferentes formas de ser e de nos expressarmos, como as pessoas esperam que a gente seja e que relações a gente deveria ou poderia ter, ou onde a gente vai se encaixar aqui. E ambas as histórias têm romancinhos gostosos e apaixonantes, apesar de que eu não gosto muito do romance que Darcy Phillips vive, mas a história não gira tanto em torno do romance em si enquanto um romance. É mais sobre como Darcy se sente enquanto vê esse possível romance acontecer. Darcy é de perfeita na teoria. E não é que eu não curta tanto esse romance porque ele é duárico não, tá? Diferente de muitas certas pessoas na internet que só vão aceitar, entre muitas aspas, aceitar a gente enquanto bissexual se a gente tiver só uma relação com alguém de gênero equivalente ao nosso. Ambos os livros também têm vlogs de leitura aqui no canal, link na descrição. Agora eu quero falar com vocês de outras duas histórias que também se entrelaçam de certa forma, mesmo que elas tenham abordagens diferentes e faixas etárias um pouco diferentes também. Todas aqui são adolescentes, mas umas são adolescentes um pouco mais novas e outras de adolescente para jovem adulto. Tô falando de Garotas que Rugem de Coral Daya e de Fuga para Plutão, da autora Jéssica Aguiar, que é a nova forma que Jéssica Garrido está assinando suas histórias. E ambas as histórias usam elementos fantásticos para falar sobre crescimento e amadurecimento, de formas um pouco diferentes, como eu havia citado, porque em Garotas que Rugem a gente vai se deparar com personagens que estão lidando com mudanças enquanto crescem, mas são mudanças mais internas e um pouco de externas também, né? Tipo, as mudanças que nós temos nos nossos corpos enquanto garotas cis e como o mundo encara a gente enquanto a gente vai crescendo e se transformando. E em como a gente passa a se encarar também por conta dessa forma que o mundo nos encara. E Coral vai usar o recurso da fantasia para poder falar disso, é uma fantasia urbana envolvendo lobisomens, para falar sobre essas mudanças que temos e como vivenciamos isso e como as outras pessoas nos enxergam. Já em Fuga para Plutão, a gente vai ver outro recurso narrativo que é o da distopia, né, de ficção científica, porque aqui são personagens crescendo em uma sociedade apocalíptica, em uma sociedade ansiosa, e aí a autora vai fazendo esses paralelos de como a gente vai crescendo nesse mundo e encarando tudo isso e como esse mundo vai nos tratar nesse processo de crescer dos nossos sentimentos, das nossas ansiedades, da nossa forma de lidar com esse mundo e a gente tentando viver nesse caos todo, na sociedade apocalíptica, né? Enquanto a gente vai desenvolvendo ali entre os nossos 17 e 20 anos. Ambas histórias também tem vídeos aqui no canal, links para eles também estão na descrição. A próxima recomendação é uma história que eu também poderia dizer que ela tem um pouco de entrelaçamento com as duas anteriores, porque ela também usa elementos fantasiosos. Só que aqui é um pouco diferente em relação ao que está sendo abordado. E eu tô falando de Epopeias Nordestinas, Aliens no Marco Zero, da autora Polly D. Sanders, que é uma história que ela utiliza a fantasia e a ufologia como um recurso de mostrar também enquanto nossos corpos podem mudar enquanto a gente está crescendo, enquanto o mundo pode nos encarar enquanto crescemos. Essa história ela vai ter várias histórias, né? As epopeias serão várias e elas trazem essa questão dos heróis e são heróis brasileiros, heróis que nascem no Marco Zero de Recife e é uma história repleta de brasilidade. E quando eu digo brasilidade nesse sentido, é para falar sobre recursos que estão sendo usados aqui, são recursos extremamente locais, falas extremamente de pessoas daqui que a gente vivencia todos os dias. Então, quando eu falo de brasilidade, é nesse sentido de são coisas muito particulares que só quem vive aqui sabe. E eu trago essas recomendações para vocês porque, assim, mesmo que sejam histórias que girem em torno de adolescentes, né, que variam aí entre os seus 14, 15, 16, 17 até 20 anos de idade, são histórias muito boas de a gente consumir,
Porque a gente, mesmo que tenha mais de 25 anos, tenha 30, 40 anos, a gente vai ver essas histórias e se sentir próxima a elas, se sentir conectada a elas, pensando em quem a gente foi e acolher quem a gente foi, além de que a gente vai enxergar também sobre as pessoas dessa idade agora, ver mais de como adolescentes têm os seus sentimentos agora. As coisas mudam em relação a várias coisas, como o mundo enxerga adolescentes, né? E como os adolescentes também se mostram para o mundo, só que certos sentimentos, eles meio que se mantêm. Certas dores, elas meio que se mantêm, independente da nova geração que venha. E continuando aqui com um pé na fantasia, inclusive percebi que eu não tenho muitas fantasias para trazer. Mas é porque essas histórias de fantasia, elas trazem esses paralelos muito legais e eu acho isso muito bom pra gente poder ver várias coisas diferentes sobre vários assuntos e todos eles trazendo esse elemento um pouco mais mágico, né, pra poder falar de coisas importantes. Como no caso de O Pior Pesadelo de um Homem, de Marina Feijó, que é uma história que vai falar sobre a sexualidade. A personagem principal aqui é uma personagem lésbica e assexual, e é muito legal o quanto a gente vai vendo o desenvolvimento dessa personagem ao longo dos séculos e ver como mulheres foram tratadas durante todo o tempo, né? Nesse recorte específico, mulheres cis, né? Mas em alguns pontos trans também se encaixam. Como mulheres cis eram tratadas ao longo dos séculos, como tudo isso acontecia ao longo dos séculos. E a gente vê, para além disso, né, dessa questão de como mulheres eram tratadas, a gente também vai poder enxergar sobre a questão da sexualidade, de como existe uma norma que dita como nós deveríamos utilizar nossos próprios corpos, exercer nossas sexualidades. E Marina cria uma personagem que é uma súcubo que, intrinsecamente de sua natureza, ela deveria querer o sexo. E ela não é assim, ela foge disso, ela é uma súcubo assexual. E se a gente for parar pra pensar na nossa própria sociedade, não seria também seres humanos condicionados a sempre querer ter e fazer sexo? Quando você foge um pouco disso, já te põe no lugar de estranheza. E muitas pessoas sexuais se veem nesse lugar de estranheza justamente por conta dessa norma toda de tem que se fazer isso, tem que se haver isso, e as pessoas, quando não se encaixam nesses lugares, acham que tem uma coisa de errado consigo, sendo que o erro está no endeusamento de algo que é natural, mas também não é uma obrigação. É algo que pode acontecer e não é não natural também não querer fazer, ou querer fazer de forma condicionada. Outra história que eu li ano passado, eu recomendo muito que vocês leiam, e essa aqui é para quem gosta de histórias com sentimentos agridoces de uma maneira ainda mais intensa, né? Eu li esse ano Sempre Teremos Lisboa, né? E falei aqui, você que gosta de histórias com sentimentos agridoces e tal. Essa aqui, ela vai para um nível ainda maior de sentimento agridoce. O nome dela chama Quando Eu Te Vejo e é da autora Carolina Santana. E essa é uma história de amor, só que ela foge muito daquilo que a gente espera de uma história de amor. E eu acho que esse foi um dos pontos que me fez gostar tanto dela. Ao mesmo tempo que eu a odiei muito, mas eu a odiei amando a odiar. Não foi um ódio por ódio de nossa, que história ruim. Não, foi um ódio de caramba, que história boa. E eu tô odiando isso. E eu tô amando odiar isso. Porque ela nos faz refletir sobre como as coisas nem sempre vão funcionar do jeito que a gente gostaria que fosse. Enquanto pessoa ali vivenciando aquilo, e enquanto telespectador que está consumindo aquela história. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, nem na história, nem na nossa vida. E aqui nós temos dois adultos que se encontram de uma maneira casual, num momento rotineiro da vida de qualquer pessoa, e começam a ter alguma coisa a partir disso. Mas às vezes o que parecia ser uma história de romance, de conto de fadas, nem sempre vai parar nesse lugar. Principalmente porque sentimentos nem sempre serão suficientes. Então foi muito legal ler essa história, que é uma história de casal duárico, bipan, e eu achei divino isso. E foi uma história que eu terminei de ler muito assim. Eu não sei o que eu tô sentindo.
Foi totalmente uma montanha-russa de sentimentos a ler. E falando em Duárico, dessa vez bicentrado, eu quero trazer para vocês uma outra história que aqui sim é realmente romance doce, gostosinho, para você só relaxar, aproveitar, curtir, sentir altas emoções, só das boas mesmo, que no caso é uma proposta de prazer da autora Helena Vieira. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes. Foi muito bom ler dessa história porque eu me apaixonei totalmente pelos personagens. Eu me envolvi muito com os personagens. Foi uma história também que tem essa questão do... A rotina fez a gente se encontrar e a gente pode viver alguma coisa a partir disso. E aí começa no casual e vai para algo além. Então é uma história divertida e envolvente e que também traz aquela questão das dores que a gente pode ter nas nossas vidas mesmo depois de já estarmos adultos formados, né? A gente ainda tem medos, tem inseguranças, tem receios, tem dores. Então foi muito legal me envolver nessa narrativa que, à primeira vista, parece que vai ser só um grande hotzão. E não que não pudesse ser também. Só que ele é muito, muito, muito mais que isso. Seria muito gostoso se ela fosse realmente só porque ela tem cenas maravilhosas nesse sentido. Só que é muito além, sabe? É muito mais gostoso e mais profundo que isso. Ela é muito mais envolvente e apaixonante. Então ela já seria ótima, mas ela se tornou melhor ainda. A próxima história também é outro romance. Nesse caso aqui é um romance que tem seus equilíbrios. Ela é uma história de romance que tem uma personagem que tá vivendo uma situação muito complicada em sua vida, pensando que ela é culpada de todas as coisas ruins que lhe aconteceram. Mas, para além de a personagem central encontrar um romance, né, alguém com quem partilhar boas coisas, ela é uma história também que vai falar sobre família, a família que a gente escolhe, né, não apenas a família que a gente tem por conta de convenções de sangue, né? Ela vai falar sobre esse acolhimento, também sobre relações abusivas. O nome é Oitavo Andar, eu falei? Desculpa, gente, eu tô meio doida hoje. Oitavo Andar de Juliana Reis. Tem vídeo aqui no canal sobre ela também. É uma história que ela vai trazer esses elementos de relações abusivas que temos de diferentes formas, o quanto a gente precisa cuidar de nós mesmos quando a gente está em determinadas situações e a gente tem que estar com pessoas que gostem de estar com a gente e não que usem a gente de alguma forma. É uma história jovem adulta com as inseguranças que nós, enquanto jovens adultos, podemos ter e que merecemos viver algo bom e que merecemos ter uma família. E ela não precisa ser só por laço de sangue. E por último, um romance que não é romance, pelo menos não romântico. Eu tô falando de Isso Não É Esse Tipo de Amor, de Isabella Fiore, que é uma história maravilhosa, assim, que eu acho muito importante as pessoas lerem, porque ela trata de diferentes tipos de amor. Aqui a gente tem um relacionamento queer platônico que começa com um namoro falso, justamente para tentar se encaixar nesse lugar de eu preciso viver uma relação romântica porque a sociedade espera que eu viva isso. E não necessariamente a gente precisa viver uma coisa que não faz sentido pra gente por conta de convenções que querem nos colocar. Nem toda relação precisa ser romântica e nem toda relação precisa ter sexo, se ambas as pessoas concordam com isso e querem viver isso. Aí se você fala, Alice, mas eu quero vivenciar uma relação que tenha sexo, que tenha não sei o quê. Ok, tudo bem, mas não obriguem as pessoas a viver do jeito que você gostaria de viver. É sobre conversar e entender o que cada pessoa quer, sabe, viver bem em relação a isso. Porque existem diferentes formas de vivermos relacionamentos. Não existe apenas uma forma de ser, de viver, de se relacionar. E eu recomendo para vocês essa história, principalmente porque ela me deu ainda mais vontade de ler outras histórias que tragam essa temática. Porque eu acho importante a gente também consumir esses diferentes tipos de história, até para entender que existem diferentes tipos de relacionamentos. Eu gosto muito de Para Todos os Garotos que Já Amei, porque apesar de ser uma história de romance, em que nós temos realmente um romance romântico acontecendo, ela vai se desenrolando para acontecer. Principalmente porque Lara Jean, ela é uma personagem romântica,
mas existe a questão headcanon que talvez Lara Jean seja assexual. E eu acho isso muito legal porque eu me identifico muito com ela e vejo que, pra mim, assim como pra ela, é uma coisa de precisa ter todo um desenvolvimento pra gente poder se apaixonar e poder vivenciar alguma coisa, sabe? Agora vamos para as 5 histórias que eu já li na vida e eu indico pra vocês lerem esse ano, ou quanto antes for possível. Eu quero trazer pra vocês o primeiro livro mesmo, assim, que eu não sei como é que chamaria, talvez de romance, porque a gente associa muito romance a histórias românticas, mas não é bem assim, enfim. O primeiro livro mesmo que eu li na vida chama Doce Manuela, de Júlio José Chiavenato, e essa história história curiosa. Eu nunca terminei de ler. Nunca. E eu quero muito terminar de ler. Essa é uma história que eu vi quando eu era criança e eu não deveria ter lido. Por que eu não deveria ter lido? Porque ela aborda racismo, ela fala de uma forma, pelo que eu me recorde, né? É uma história que traz racismo na sua narrativa, ela é mais intensa em relação a isso. Não tem nada extremamente violento, mas quando a gente faz parte daquele grupo que sofre com isso, sempre pega a gente um pouquinho diferente. E aí eu me recordo de ser uma história que traz racismo e é a história de uma adolescente que ela tem sonhos, ela tem vontades e ela é pobre, favelada e ela quer conseguir alcançar coisas e ela é até incentivada por algumas pessoas a isso, só que é um pouco complicado para ela por conta do contexto em que ela vem, né? E aí essa história eu li quase toda, só que quando eu tava para terminar ela, o livro sumiu. Porque foi quando eu me descobri leitora, mas o livro não era meu. Ele tava, tipo, numa estante na minha casa. E a minha casa, ela passou por alguns processos de reforma, porque a gente morava numa casa que não era bem uma casa e tal. Então, nesse processo, eu acredito que o livro se perdeu. E eu nunca consegui terminar de ler essa história. E eu trago ela aqui pra vocês agora, porque esse é um livro que eu quero terminar de ler, para até para ver como eu vou me sentir lendo agora enquanto adulta. E eu sinto que é importante que outras pessoas conheçam essa história. E significou para mim lê-la, mesmo que não inteira, nesse período. E é uma história que ela traz ainda mais uma vez a questão que eu falo com vocês de me ver nas páginas, por mais que nossos contextos sejam diferentes, ainda assim eu tava vendo uma jovem negra favelada que tava tentando sonhar. Outra história que eu indico pra vocês, e agora é de 2020, que eu li em 2020, que foi lançado em 2020 e eu li em 2020. Como eu disse, eu não tenho muitas histórias a vida toda pra poder indicar. As outras que eu tenho, assim, eu não sinto tanta relevância pra trazer, que são tipo... não que não sejam boas, quer dizer, sem dizer crepúsculo, mas não são uma coisa que eu queria trazer pra indicar pra vocês nesse sentido de ser uma coisa que vai mexer com vocês de alguma forma, sabe? A outra história que eu trago pra vocês é em 2020, que é Mais e Si, de Maria Freitas. É uma história que eu li em 2020 e ela foi lançada em 2020 mesmo, em janeiro. Eu li assim que foi lançada. Ela faz parte da coleção Clichês em Rosa, Roxo e Azul, que acho que não dos novos clichês, só dos antigos. E foi quando Maria estava lançando individualmente as histórias. E essa história é muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu vi um personagem bissexual de centro numa narrativa. Porque eu já vi personagens bi antes, mas era sempre outras pessoas e tal, sem tanta importância para a história. E nesse caso, ele tem, porque ele é o centro, ele conta a história. Além disso, também é uma história que traz um trisal. E foi muito legal pra mim ver isso e conhecer Henrique. E Henrique é esse personagem tão importante pra mim, porque foi o primeiro personagem bissexual que eu vejo no centro de uma história, como eu acabei de dizer. E essa história é um spin-off da primeira história que Maria Freitas lançou, chamada As Razões de Cris, que não tem mais disponível nos lugares, em lugar nenhum. Maria tirou de circulação. Ela até tinha relançado essa história, mas ela tirou de circulação. Mas Mais e Si ainda tá na Amazon para quem quiser conhecer. Henrique é um cantor sertanejo e aí ele volta para casa e ele vai encontrar a sua esposa com o atual namorado dela. Mas nada é escondido, todo mundo sabe de tudo. E aí a gente vai ver essa história se desenrolar. Em 2023 eu li Rádio Silêncio, de Alice Oseman, que é uma história que
eu recomendo muito para vocês lerem, se não esse ano, o mais rápido possível, porque é uma história que foi muito importante para mim a ler. Principalmente, gente, porque em 2023 foi quando eu transformei o conteúdo aqui do canal para conteúdo literário, uma coisa que eu já queria fazer, mas eu estava um pouco preocupada de fazer, e foi muito bom ter feito isso e ler esse livro nesse ano, porque essa é uma história que fala sobre sonhos. Não simplesmente sobre sonhar, mas sobre desistir dos seus sonhos. E diferente do que muita gente acha, desistir não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Desistir demanda muito da gente. Desistir demanda coragem. E essa história, ela fala bastante sobre isso. É sobre sonhos e sobre desistir de sonhos. E sobre a coragem de tentar de novo de uma nova forma. Além disso, é uma narrativa leve e envolvente que aborda também a amizade, que aborda a família que nos acolhe, que pode ser sim alguém que tem laços sanguíneos com a gente, porque nem todo mundo que tem laços sanguíneos com a gente vai ser filha da puta, mas ela vai falar sobre relações diferentes que podemos ter e o que podemos sentir nesse processo, e principalmente sobre a nossa relação com a gente mesmo, nesse processo do tentar e no desistir. Outro livro que eu também li em 2023 e foi um marco muito importante na minha vida foi Corpo Desfeito, de Jari Arraes, que eu poderia até citar ele antes de Rádio Silêncio, porque foi com o Corpo Desfeito que eu comecei a transformar de fato o conteúdo aqui do canal em conteúdo literário. Eu trazia uma coisa ou outra, eu pincelava uma coisa ou outra, mas eu não tinha transformado de fato. E eu transformei a partir de Corpo Desfeito. E apesar dessa história não trazer a abordagem em relação a isso, né? O mesmo que Rádio Silêncio, por exemplo, dizer que as histórias se entrelaçam pra mim, porque uma é a transformação para poder fazer e a outra é sobre tenha segurança disso, não tem problema você desistir do que você estava tentando antes. Nessa história também a gente vai ver uma personagem negra de 12 anos que está vivendo numa situação bem complicada em relação a uma vida de submissão sobre alguém que ela ama tanto, que é a avó dela. Então, para mim, são duas histórias muito importantes, porque uma traz essa força do se libertar desse lugar que você está preso e se permita se transformar, se permita desistir. E a última recomendação, que na verdade foi isso que eu quis dizer em relação a talvez tenha virado 10, é Percy Jackson e os Olimpianos. E virou 10 por quê? Porque são 5 livros antigos. Atualmente tem mais 2, né? De Percy Jackson e os Olimpianos, dessa saga. E recomendar Tio Rick é meio complicado, porque Tio Rick, ele é um esquema de pirâmide gigantesco, né? Só que, gente, essa história, ela é muito especial porque ela fala sobre o quanto somos incríveis, independente da gente ter uma neurodivergência, por exemplo. Porque no caso aqui, os personagens centrais dessa história são personagens neurodivergentes, eles são incríveis e filhos de deuses por causa disso. Tipo, todo filho, na verdade, todo filho de Deus, de deuses gregos, tem neurodivergência. E eu recomendo você ler essa história em qualquer época da sua vida, porque a maneira como o Tio Rick escreve, ela é muito legal. Tio Rick é Rick Riordan, né? Ela é muito legal e envolvente, tanto é que eu não li Percy Jackson aos 10 anos, como muita gente na internet fala, tipo, como você não leu Percy Jackson aos 10 anos? Eu li aos 18, emprestado de uma amiga. Eu não tinha como ler histórias assim. O único livro que eu tinha lido mais nova foi Dulce Manuela. Então eu li aos 18 e foi incrível ter lido. E aí eu fui comprando cada livrinho, por isso que eles têm capas diferentes. E eu comecei a reler, né, em 2022, ou foi 2023, eu não me recordo. Tive que dar uma parada, mas eu peguei pra ler e foi tão gostoso reler já mais velha quanto foi ler com 18. Então essa é uma história que vai falar sobre pluralidade incrível que existe na gente, nossas diferenças, sabe? Então, assim, vale muito a pena assim, ser lido mesmo que você já seja mais velho. E agora vamos para os 10 livros que eu quero ler em 2025 e eu quero fazer essas indicações para vocês tentando fugir do óbvio. Como assim fugir do óbvio? Gente, tem histórias que eu já falei aqui várias e várias vezes que eu quero ler esse ano.
Então eu quero tentar não falar delas. Tipo, vocês sabem que eu quero ler todos os contos da Vila Silenciosa de Giovanna Salomão. Então, se eu já disse isso pra vocês várias vezes, eu não vou falar nesse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo histórias que fogem mais desse lugar óbvio de que eu quero ler essa história, eu vou ler essa história. Vocês já sabem que eu quero ler certas histórias, porque eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos. Então eu vou trazer outras histórias que eu quero muito ler esse ano. Eu já tenho os livros, inclusive, só ainda não pude lê-los. Quero começar essa lista com um livro que eu já li. Sim, por que eu já li? Deixa eu explicar. É porque esse vídeo ia sair em janeiro, mas eu acabei não conseguindo trazer ele para vocês em janeiro. Como eu tô trazendo agora em fevereiro, eu acabei de ler ele nesse início de fevereiro. Nesse primeiro dia de fevereiro, eu terminei de ler. Então, ele meio que se encaixaria mais na questão do livros que eu li a vida toda, né? Mas eu tinha que trazer ele aqui porque esse livro é impossível de não ser recomendado. Inclusive vai ter vlog de leitura dele aqui no canal. A depender de quando você está assistindo esse vídeo, já deve ter até saído o vlog. Mas se não, saiba que vai ter em breve, e eu tô falando de Desmortos, de Mary C. Miller. Essa história, gente, ela é extremamente maravilhosa. Ela é uma história que fala sobre vida e morte, sobre as nossas diferenças de existência, principalmente se nós somos pessoas neurodivergentes. Inclusive eu lembrei dessa questão dos livros de Tio Rick, né? Que Mary utilizou desse recurso sobrenatural para poder falar sobre essas diferenças de nossas existências e principalmente com recorte da neurodivergência. Então, ele é um livro leve, divertido, envolvente, que aborda esses assuntos de forma muito tranquila e me deixou totalmente envolvida com os personagens a um ponto em que eu não queria terminar de ler para não os deixar. E aqui também mostra as diferentes formas que temos de nos relacionar e viver sentimentos. E aqui temos um trisal bissexual vividos por um médium, uma zumbi e um fantasma. Sim, são aquelas pessoas lindas ali atrás. Outra história que eu quero ler muito em 2025 é Mil Corações por um Reino, de Yasmin Mahmood Khader, que é uma história que eu tô muito curiosa para ver porque ela é protagonizada por vilãs. Eu dificilmente leio histórias em que o personagem principal é uma pessoa vilanesca. Geralmente, no máximo, é só tipo, tem atitudes duvidosas, tem caráter duvidoso. Nesse caso aqui, são realmente personagens que fazem maldades. Aqui temos dois casais, o principal lesbocentrado e o secundário é um sáfico lesbi. Temos protagonistas não brancas e isso é muito importante pra mim. E eu, esse ano, quero a cada vez mais trazer diversidade não branca para as minhas leituras. E nesse caso aqui, as personagens elas trazem a herança cultural da autora, que tem pai palestino. Outra história que eu quero ler demais esse ano chama Sem Amor, de Alice Oseman. Essa é uma história que eu já comentei algumas vezes com vocês, que eu quero ler. Mas desse ano não passa, gente. Desse ano não pode passar. Eu tô querendo ler esse livro desde agosto do ano passado. Só que eu acabei dando outras prioridades por conta de trabalho, por conta de desejos e por conta também de um pouco de autossabotagem, que eu tava fugindo de certas reflexões que eu sei que eu devo fazer sobre mim mesma quando eu ler essa história. Eu sei muito pouco dela, mas eu sei que a personagem aqui entra no lugar de se entender a romântica e a sexual. Outra história que eu quero muito ler é Foi Mal Cara, de Tallene Voskuni, apesar que eu tô um pouco com o pé atrás em relação à tradução, mas eu vi muita gente falando sobre o quanto essa história é legal, ela traz coisas muito boas na narrativa. A gente vai ver que é uma personagem bissexual que é armênia, então a gente vai ver a cultura. Então a gente vai ver a cultura armênia aqui, e que é sobre a autora também trazendo na narrativa, né? A autora colocando sobre a sua própria história na narrativa, de certa forma. E falam que a autora tratou muito bem desses temas no livro. Então eu tô muito curiosa para saber, e principalmente, como eu falei para vocês, eu quero ler cada vez mais histórias de protagonismo não branco. Então aqui entra outras pessoas também nessa lista de desejos. Além disso, temos um casal sáfico aqui, onde o interesse romântico é uma personagem pansexual. E falando em casal bipan, eu quero ler também Versões de Nós, da autora Maria Luísa G. Silva. Só que nesse caso aqui não é sáfico, o casal é duárico. Essa é uma história que me passa leveza, né? Quando eu tava olhando sobre ela, que eu botei ela na minha lista de desejos, eu quero ler ela desde setembro do ano passado, né?
que foi quando rolou o Setembro Bi, mas por ela ser muito grande, né, porque ela é um livrão, eu não quis ler logo por conta das minhas demandas. Juntou, né? As minhas demandas com também eu querer ler muita história. Então eu preferi ler histórias mais curtas do que ler uma grande que ia tomar o mês todo. E aqui é uma história que tem reencontro, pelo que eu entendi, segunda chance. A gente tem também namoro falso. E eu fiquei muito curiosa para ver o que vai rolar aqui. Outra história que eu quero muito ler também é Se Você Pudesse Ver o Sol, da autora An Liang. Essa é uma história que eu quero muito ler desde que eu vi Maíra Sigwalt falar sobre ela. Maíra, para quem não conhece, também é criadora de conteúdo literário. E nessa história a gente vai ver uma garota que sempre se sentiu invisível começar a ver que ela tá ficando invisível de verdade. E ela vai utilizar disso para poder adquirir um dinheirinho para poder continuar pagando seus estudos, porque os pais dela falaram que não ia mais conseguir manter a bolsa de estudos dela. Essa é uma história de protagonismo amarelo e escrito por uma pessoa amarela. Ou seja, mais vontade ainda de ler. E eu gosto muito dessa questão do mesclar, né, o nosso dia a dia com elementos fantasiosos. Vocês viram, eu indiquei para vocês lá nos livros que eu li ano passado. Outra história que eu quero ler é Tratado sobre as Tempestades e Outros Fenômenos Extraordinários. E esse é só o livro 1, porque são 3 livros. Essa é uma romantasia que tem protagonistas multi e um trisal. Como eu disse, são 3 livros, então ela vai se desenvolvendo aos poucos, tendo algumas abordagens mais direcionadas em cada livro, e é um slow burn. Aqui também tem personagens assexuais, e eu quero também ler mais ainda histórias com personagens assexuais esse ano. Um dos porquês também que eu quero muito ler essa história esse ano é porque uma amizade minha estava lendo esse livro, leu o primeiro, leu o segundo, foi? Ou não? Leu o primeiro e o segundo. E contando pra mim, me deixou com ainda mais vontade de ler, sabe? Então já tava na minha lista de desejos de leitura e isso só se intensificou, porque quando eu vejo alguém falar sobre a história de forma tão empolgada, me dá ainda mais vontade de ler. Outra história que eu quero muito ler é Amor em Jogo, do autor Felipe Mateus. E eu gosto muito da escrita de Felipe. E mesmo já tendo lido, e mesmo só tendo lido, né, histórias de Felipe que sejam mais tristinhas, ainda assim eu acredito que essa história aqui vai ser muito legal de ler, porque essa é uma história que ela é uma comédia romântica, né, em que ex-namorados vão para um reality show e fingir que estão juntos ainda por conta de um prêmio milionário. Então temos um casal aquileano aqui, muito lindinho, assim, eu tô muito ansiosa para ler. Eu já tenho esse livro já tem um tempo, né? Ele tá até aqui na pilhinha, porque um dos protagonistas é bissexual. Só que eu ainda não pude ler, mas espero que em breve possa. Esse ano eu leio. Outra história que eu quero muito ler chama Matérias do Coração e é da autora Nath Marques. Nath Marques, que inclusive conheci ano passado na Bienal do Livro Bahia e li uma história dela chamada Os Ares de Luísa, que tá aqui atrás, aqui em cima. Que foi uma história muito legal e eu gostei muito da escrita de Nath. E nessa história aqui eu vou conhecer uma jornalista que vai fazer a sua primeira matéria esportiva, né? Essa aqui é uma história esportiva mesmo, não é por coincidência o nome. E ela vai entrevistar um jogador de futebol que é meio marrentinho, então a gente tem aquela coisa meio rancinho para chameguinho, já que nesse processo eles vão acabar se aproximando e tendo sentimentos aflorados em seus corações. Então, essa é uma história que eu quero muito ler. Inclusive, eu tô muito no plano de ler ela com o Clube do Livro, Ticket Literário. Se você não tá lá ainda, link do formulário na descrição. Eu tô no plano de ler essa história lá, por lá também. Quando vai ser, ainda não sei, mas tá no plano. Provavelmente quando eu puder ler. Então, assim, eu gosto da escrita de Nath, eu acho super leve, super divertida. E eu acredito que essa história vai ser muito legal também de eu ler esse ano. É uma história de romance com elementos de esportes. Eu acho muito legal histórias com esportes. Eu não pratico, mas eu gosto de ler. Por último, dessa lista, eu tinha botado Combina, de Casey McKinston, a mesma pessoa que escreveu Vermelho, Branco, Sangue Azul. Mas eu lembrei que essa lista é sobre as histórias que eu quero ler em 2025 e não apenas quero, como eu vou ler. Tem muita chance de eu ler. E essa história não tem chance de eu ler agora. Eu quero ler, mas que eu vou ler agora é outra conversa. Então provavelmente eu não leio agora. Aí eu fui e fiz uma substituição.
Eu troquei por Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez. Eu troquei por Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez e Kelly Dietrich, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Que é uma história de termos um casal aquileano que fazem parte da mesma banda. É uma boy band, amo histórias com boy band. E eles vão estar vivendo esse romance escondido. Só que assim, gente, como é que vai manter um romance escondido dentro de uma banda que tá fazendo turnê? Muito difícil, né? E aí eu quero ver esse romancezinho se desenrolar e acontecer. Falando em boy band, tô aqui chorando esperando Luiz Alandro lançar o segundo livro de Como Não Destruir uma Banda. É isso. E aí, você já leu alguma dessas histórias que eu trouxe aqui nessas listas de hoje? Ou tem vontade de ler alguma delas? Se você tiver vontade de ler alguma delas, não esqueça de as adquirir através do meu link que eu vou deixar aqui na descrição, porque isso apoia os meus canais de forma muito significativa e vocês não gastam nada mais por isso. E se você quiser apoiar o meu conteúdo de forma ainda mais direta, não deixe de considerar se inscrever e fazer parte do meu Apoia-se. Tem apoios lá a partir de R$5 e tem várias formas diferentes de você apoiar. Então vai lá, confere, vê o que é melhor para você e apoie todos os projetos que eu trago por aqui. Inclusive meu clube do livro, que é gratuito. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.